E aí, minha turminha? Preparados para mais uma descoberta? Então, pegue o material de apoio de vocês e me sigam em mais uma jornada pelo mundo da geografia. Vamos a mais uma videoaula de geografia da Escola Jardim do Éden com o tio Cleibson. Ok, então, olhem só. Para dar início à nossa aula, eu quero que vocês peguem os livros de vocês e abram na página 142, aonde o título vai trazer os povos indígenas atualmente. Isso mesmo. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da aula anterior, na qual nós falamos sobre os povos indígenas brasileiros, os primeiros habitantes do Brasil. Nesta página, nós podemos analisar de início algo bem legal, que é uma imagem da tribo Yanomami. É uma das tribos mais antigas que nós temos no território brasileiro. De início, nós vamos fazer uma breve leitura para melhor compreensão do nosso livro. Beleza? Então, me acompanhe aí no livro de vocês. Olhem só, os povos indígenas atualmente. A partir de 1991, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, passou a incluir os indígenas no Censo Demográfico Nacional. Ok. Vocês sabem o que é o censo? Lembram o que é o censo demográfico? O censo demográfico é aquela pesquisa feita pelo IBGE para obter vários dados sobre a população brasileira. E esses dados serão utilizados pelo governo para realizar a melhor organização possível, a melhor administração possível em prol da população do país. Ok? Então são dados muito importantes. E olha o que é incrível. Desde 1991, que ele passou também a incluir as tribos indígenas no próprio censo. Isso pôde concluir que, a partir daquele momento, chegamos à conclusão que a população indígena, de forma bem legal, ela está aumentando. Muito diferente do que aconteceu lá atrás, quando houve o genocídio, durante o período da formação do território brasileiro. Hoje, nos dias atuais, essa população ela vem aumentando. E isso é algo muito bom. Vamos continuar a nossa leitura. Entre 1995 e 2010, o total da população indígena saltou de 330 mil para 817.962 habitantes. Isso ocorreu por vários fatores. Entre os vários programas do governo, houve muito incentivo. Principalmente, algo que ficou muito marcado foi que vários brasileiros que antes não se consideravam indígena, hoje já se consideram indígena. De certa forma, os programas criados pelo governo vêm alterando a população indígena em todo o território nacional, com relação aos dados levantados. Ok? Agora, o tio Cleibson pede a vocês que prestem atenção nessa segunda parte do nosso texto, as terras indígenas. Por quê? A partir da Constituição de 1988, as terras indígenas foram classificadas no Brasil de duas formas. E eu preciso que vocês memorizem e, principalmente, que entendam quais são essas duas formas. A primeira, terras indígenas tradicionalmente ocupadas. Olhem bem, como o próprio nome está falando, são terras tradicionalmente ocupadas, ou seja, terras que já estavam ocupadas antes por índios. Já existiam tribos morando naquela determinada área. Então essa terra não é algo novo, é algo que já é remanescente, já estava ali. Então são terras indígenas tradicionalmente ocupadas. E as reservas indígenas. Olhem bem a diferença para a segunda. Na segunda classificação, ela nos traz as reservas indígenas. O que são as reservas indígenas?
são áreas demarcadas pelo governo em qualquer parte do país com o objetivo de proteger e cuidar do povo indígena. De certa forma, as reservas elas serviram também para impedir um conflito entre o índio local e os agricultores. Ok? Então, tio Cleibson pergunta para vocês: qual a grande diferença dos modelos de classificação das terras indígenas dentro do território brasileiro? A grande diferença é a ocupação. Terras indígenas tradicionalmente ocupadas já havia índios nela, morando, e as reservas indígenas são áreas onde não havia índios morando, mas foram separadas, foram demarcadas para que grupos indígenas possam habitá-las. Ok? Então, na próxima página, tem algo muito importante também e muito legal. É a FUNAI. Sabe o que é FUNAI? FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. Olhem bem o que eu grifei com relação à FUNAI no nosso texto aí. É o órgão responsável por realizar a demarcação das terras indígenas no Brasil e por garantir a sua proteção após a demarcação, bem como administrar os bens do patrimônio indígena. Cabe ainda à FUNAI realizar estudos para identificação e delimitação de áreas que possam vir a constituir novas terras indígenas. Compreenderam? Olhem bem, qual é a função da FUNAI? Demarcar as terras indígenas, bem como proteger e administrar o patrimônio indígena. O que é a FUNAI? É um órgão criado pelo governo. O que significa FUNAI? Fundação Nacional do Índio. A partir do momento que foi criada a FUNAI, a vida do índio no nosso país ela mudou completamente. Várias áreas foram demarcadas, outras áreas foram separadas para que os índios pudessem ter um local para viver, para continuar a sua cultura sem a interferência humana, okay, do homem branco, principalmente, entendeu? E o principal é a questão da proteção. A FUNAI, ela fiscaliza, ela administra toda a vida do índio dentro do nosso país. Tanto em uma área no norte, quanto no sul, no nordeste, aonde há uma tribo indígena, essa área, esse local, ele é administrado de forma direta e de forma indireta pela FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio dentro do nosso país. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção no mapa, porque ele traz algo muito importante com relação à localização dessas terras indígenas. Como nós podemos perceber, ele trouxe áreas separadas em duas cores. Verde, que são as terras regularizadas, e vermelho, são aquelas terras onde há presença do índio, mas que não foram regularizadas. Podemos perceber que a maior parte da área regularizada é a região norte. Isso mesmo, é a presença da floresta amazônica que faz com que grande parte dos índios brasileiros se concentram nessa região. Da mesma forma, a FUNAI ela acabou regularizando em maior quantidade as terras localizadas na região norte do nosso país. Mas percebemos também que há terras indígenas espalhadas por todo o território nacional. Isso mesmo. Em todo o país há terras indígenas. Tanto no norte, como no sul, no nordeste, no centro-oeste. Ok? O que nós temos aqui são áreas não regularizadas, onde ainda há um conflito entre o índio que habita lá
e os moradores locais ou fazendeiros, e as áreas regularizadas, são aquelas já demarcadas pela FUNAI dentro do território nacional. A educação indígena. O tio Cleibson selecionou algo interessante nessa parte do nosso livro, com relação à educação indígena. Olhem só, ela deve ser diferenciada em relação à escola tradicional. Escola tradicional é a nossa. A escola do índio ela é muito diferente da nossa. Primeiramente, é uma cultura diferente, uma língua diferente, costumes diferentes do nosso. Então, a escola ela também é diferenciada. Então, o texto deixa bem claro, ela deve ser diferenciada em relação à escola tradicional, uma vez que seu objetivo é valorizar a diversidade cultural e envolver os próprios indígenas nas atividades educacionais. Mais do que tudo, uma das coisas que mais importa dentro da educação indígena, dentro da escola indígena, é a manutenção, a preservação da cultura e dos costumes. Tanto que dentro dessas escolas indígenas é normal, é natural se ouvir duas línguas. Isso mesmo, são escolas bilíngues. Fala-se tanto o português, que é a língua oficial do Brasil, quanto a língua da tribo na qual a escola está. Então, há uma presença de línguas diferentes. E isso acontece porque há várias etnias de índios diferentes, como nós vimos no capítulo anterior, na página anterior. Olhem bem o que nós temos agora. Existem aldeias que não têm escolas e muitas outras não oferecem o ensino regular em todos os níveis. Nesse caso, os indígenas são obrigados a se matricular em instituições escolares tradicionais. Ou seja, nem todas as tribos possuem escolas. Não há escolas em todas as tribos indígenas. E aonde não há essas escolas, os habitantes, os índios, são obrigados a se deslocarem para as cidades, atrás das escolas tradicionais, aonde vai haver neste momento um certo conflito cultural, dificultando e muitas das vezes o ensino e a compreensão do próprio índio. Mas olha o que nós temos de legal logo abaixo, o ensino superior. Muitos índios já chegaram ao ensino superior, tanto às faculdades quanto às universidades. A partir do momento que o índio começa a aprimorar, a melhorar o seu ensino, o seu estudo, ele volta para a aldeia para dividir esse conhecimento com a tribo. E isso é algo muito bom, porque gera o desenvolvimento da tribo sem atingir de forma direta a sua cultura e a sua diversidade. Viram quanto é legal? Beleza, né? Olhem só. Então, agora nós vamos praticar um pouquinho. E o tio Cleibson pede a vocês para que façam as atividades do nosso livro da página 140 a 152. A correção será feita na próxima aula. Qualquer dúvida, anotem aí abaixo. E o mais importante ainda, não esqueçam de colocar o nome de vocês. Beleza? Então, aproveitem bem o dia de hoje. Um abração do tio Cleibson a todos. Tchau, tchau.